Bom, pessoal, vamos para a nossa aula número 44. Aula número 44. Tô aqui, ó, com esse clima agradável na roça, tranquilo, né? Espero que estejam gostando das aulas. Venham comigo para mais essa aula. Um abraço. Bom, pessoal, vamos para a nossa 44ª aula da NBR 6122 de 2019. Estamos trabalhando aqui a NBR, que trata do assunto projeto e execução de fundações. Nosso objetivo é passar item a item dessa norma. Estamos caminhando, meu nome é Christian Porcino Bernardes Azevedo, sou engenheiro civil, trabalho com fundações, contenções, estruturas, sou professor de disciplinas do mestrado da UFOP, sou orientador, né, de alunos nas suas teses e dissertações. Tenho o meu Instagram, @ChristianPorcino, onde vocês podem obter informações diárias relevantes para a engenharia civil. E eu estou aqui à disposição de vocês para estar compartilhando conhecimento, buscando mais conhecimento, formando essa rede de conhecimento a partir de projeto e execução de fundações, sob o enfoque da NBR 6122 de 2019. Estamos no capítulo 7, fundação rasa, direta ou superficial, parte 5, porque é a 5ª aula nossa sobre esse assunto. Estamos trabalhando de forma bem detalhada, item a item, conversamos, aconselhamos, alertamos pontos importantes da norma, né? Porque, ao meu ver, quando somos fortes na teoria, seremos fortes na hora de resolvermos problemas práticos. Se tivermos um conhecimento técnico profundo, nós seremos uns práticos excelentes. Então, isso é importante para nós. Esse capítulo, ele começa já nos informando sobre uma grandeza fundamental no projeto de fundação direta, que é a tensão admissível. No caso, né, de projeto ser considerado assim, o fator de segurança global e valores característicos, ou tensão resistente de cálculo, se a gente estiver trabalhando com coeficientes de ponderação e valores de cálculo, né? É importante, em paralelo às nossas determinações de tensão admissível ou tensão resistente de cálculo, levar em consideração simultaneamente o estado limite último e o estado limite de serviço. Isso já tem sido dito. Nós temos que ter em mente que a própria norma enfatiza que a elaboração do memorial de cálculo é obrigatória, devendo estar disponível quando solicitado. Isso são problemas que já foram gerados da não entrega da memória de cálculo, né? A gente alertou em uma aula passada que a questão financeira de levar isso em consideração na composição do custo ou não na hora da parte comercial não é um assunto para a norma em si, né? A norma não cerca esse tipo de coisa, a norma é técnica, a norma está falando sobre a obrigatoriedade e a necessidade. E, obviamente, né, gente, para fazer um projeto, você tem que ter seguido, né, um procedimento, né, um passo a passo, um step by step daquilo que você está calculando. Né? Você precisa ter dados consistentes de entrada, metodologias consistentes, né, levando em consideração os seus vários aspectos técnicos. Então, o que significa com isso, gente? Num resumo nesse quadro aqui, é que nós temos o projeto de fundações e a memória de cálculo como um componente único do projeto de fundações, né? O quão importante é nós sabermos as características geomecânicas do subsolo, a profundidade de assentamento da fundação, guardem isso, dimensões e forma dos elementos, isso impacta nos cálculos e também na execução, a influência do lençol freático, lembrando que a sondagem é uma fotografia em tempo e local, então eu tirei e fiz uma sondagem daquele local naquela data, e aquilo precisa estar na minha mente, essa informação, né? Eventual alteração das características do solo, né? Isso é importante, solos expansivos e colapsíveis, isso é fundamental, devido a agentes externos também que podem vir provocar essa alteração, encharcamento, agressividade, contaminação do solo, né? Os alívios de tensões, né, devido às escavações, né, características ou peculiaridades da própria obra, típicos daquele tipo de obra, eu preciso levar isso tudo em consideração, sobrecargas externas, construção de aterro, né, uma estrada passando com equipamentos pesados, essa sobrecarga é importante.
inclinação da carga, inclinação do terreno, estratigrafia do terreno, recalques, né? Tudo isso a gente já falou, bateu nessa tecla demais nas aulas anteriores. Prova de carga é uma das formas de determinar essa tensão admissível, tensão resistente de cálculo, né? Ela é regida por uma norma específica, 6489, né? Métodos teóricos, esses métodos teóricos são diversos, citamos alguns aqui, né, que a gente usa, né, levando esses métodos teóricos basicamente 3 parcelas: a parcela de coesão, a resistência devido à coesão, a sobrecarga e ao atrito. Então, eu tenho essas 3 parcelas, variando um pouco esses fatores que ponderam cada parcela dessa, vai depender do método, a forma como está sendo usado. E, por fim, os métodos semi-empíricos, né? A gente apresentou, né, SPT, CPT, o alerta da gente ter os domínios de validade de cada fórmula bem claro. A gente colocou alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o Terzaghi, a gente insiste em falar, né? Ele tem 2 fórmulas, e essas 2 fórmulas aqui são para solos arenosos, já reduziu o meu domínio de validade, e dependendo da menor dimensão da fundação do B, né, se ele é menor ou igual a 1,30 é uma fórmula, se ele é maior do que 1,30 é outra fórmula, segundo o domínio de validade de Terzaghi, né, a formulação de Terzaghi. Então, nós precisamos ter esses aspectos bem claros na nossa mente, né? Determinar essa tensão admissível, tensão resistente de cálculo em função do estado limite de serviço, a gente tem que estar isso bem claro. A gente tem os casos particulares no 7.5, que fala a fundação sobre rocha, fala das falhas, fraturas, xistosidades, né? A necessidade da gente deve-se considerar essas descontinuidades. Para isso, a gente precisa conhecer de rocha. A gente citou da nossa deficiência, né? Vamos falar assim, com humildade, tá, gente? Nossa deficiência do nosso curso de graduação em relação ao aspecto da rocha, da mecânica da rocha, né? Nós vemos mecânica dos solos muito bem, temos professores fantásticos que nos levam em consideração vários estudos que a gente deu em consideração, então a gente precisa analisar isso claramente, né? Então, aqui a gente fala sobre a superfície inclinada, essa questão da superfície inclinada é importante, né? A gente considerar, né, a utilização ou de escalonamento ou de chumbadores, então isso é muito importante para nós, né? Levar isso em consideração. É a questão das rochas alteradas ou em decomposição, a gente saber classificá-las é importante, a natureza dessa rocha mãe, dessa rocha matriz, né, é muito importante para nós. No caso das descontinuidades, se necessário, a gente pode tratar essas descontinuidades de forma eficaz, né? E aí nós temos também a questão das rochas kársticas, né? A questão das cavernas, uma importante análise disso, e a norma fala da questão da responsabilidade do projetista de fundações, né? Os solos expansivos, falamos da importância de analisar os solos expansivos e os colapsíveis, né? O quão importante é para nós definirmos isso. Na última aula, falamos então também do dimensionamento geométrico, falamos da importância de analisar se a carga está centrada, falamos dessa questão do momento devido à carga excêntrica, né? O desplacamento, né? Esse descolamento da fundação, a área efetiva da fundação em contato com o solo, né? Falamos do dimensionamento geotécnico, porque o solo não é resistente à tração, essa questão da área efetiva. Falamos da questão dos 2/3 no caso de solicitações características, dos 50% no caso de solicitações de cálculo, e falamos também da questão das cargas horizontais, que além dessa resistência do contato solo-fundação, nessa resistência ao cisalhamento ali, a norma nos dá uma oportunidade de levar em consideração também positivamente esse puxo passivo, desde que eu garanta que aquele solo vai permanecer ali na vida útil da fundação e desde que eu aplique um coeficiente mínimo de 2, né? Foi o que a gente falou.
Hoje nós vamos adicionar alguns critérios, são os critérios adicionais de fundações diretas, superficiais e rasas. São os critérios adicionais que são citados no item 7.7. Primeiro critério, 771, né, são a questão da dimensão mínima. Qual é a dimensão mínima em planta de um projeto de fundação direta? As sapatas isoladas ou blocos não podem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Então, o que eu tenho que garantir? Uma dimensão inferior a 60 centímetros para minha sapata. Mesmo que no meu cálculo eu pudesse utilizar uma dimensão menor do que 60, a norma define como dimensão mínima 60 centímetros. Ponto. Segundo item, profundidade mínima. Qual é a profundidade mínima que a norma nos exige para fundações rasas, né? Isso é um item importantíssimo. Importantíssimo, porque às vezes a gente come mosca nesse item aqui, e é normativo, tá? Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, viu a única exceção? Salvo quando for assente sobre a profundidade de apoio, não pode ser inferior a 1,5 m. Em casos de obras cujas sapatas ou blocos tenham, em sua maioria, dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida. É incrível isso aqui, né, gente? A gente precisa levar isso em consideração, né? Nós podemos levar isso em consideração. Então, fica a dica para nós. Então, a cota de apoio de uma fundação deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de apoio não seja influenciada pelas variações sazonais de clima ou por alterações de umidade. O que a gente está falando? Eu preciso posicionar minha sapata, porque eu posso ter, por exemplo, erosão, caminhamento de água, que eu tenho que proteger minhas fundações disso, e pode fazer com que a minha profundidade fique menor do que isso na vida útil da obra. Então, eu tenho que garantir essa profundidade mínima com essa cota de apoio, né? Outro item importante, 7.7.3, é o famoso lastro, é o concretinho magro lá do fundo, né? Bem discutido, né? Às vezes citado com oportunidades de eliminação desse concreto magro. Agora, a norma deixa muito claro para nós aqui o que a gente deve fazer, tá? Então, assim, usar ou não usar, nós vamos conversar aqui agora. Todas as partes da fundação rasa, direta ou superficial, em contato com o solo, todas as partes em contato com o solo, sapatas, vigas de equilíbrio, etc. Então, não é só a parte de sapata, não só a parte de bloco, mas também aquelas vigas alavanca, né? Vigas de equilíbrio, devem, não é uma opção, devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural, por isso que a gente fala do magro, né? Não estrutural, com no mínimo 5 centímetros de espessura, no mínimo 5 centímetros de espessura, a ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-fundação. É obrigatório, até aqui é obrigatório, não tem um negócio de opção não, devem, é obrigatório o uso, tanto para sapata, bloco, como viga alavanca também, né? Viga de equilíbrio. No caso de rocha, aí vem aquela história, no caso de rocha, para que eu vou julgar um concreto, né? É muito questionado isso. A norma não deixa questionamento, não. Você vai ver aqui, ó, no caso de rocha, né? E o caso de rocha? No caso de rocha, esse laço deve servir para regularização da superfície e, portanto, pode ter espessura variável. Beleza. Observado, no entanto, o mínimo de 5. Então, veja só, às vezes o cara pega o 5 no máximo e acha que pode acabar aqui no 1 centímetro, mas a norma deixa bem claro. Pode ser variável? Pode, né? Porque a superfície é variável, né? Da rocha, né? É difícil você conseguir fazer um plano bonitinho, né? Na escavação sobre rocha. Mas ela fala assim, ó, pode ser variável? Pode ter espessura variável. Observado, no entanto, um mínimo de 5 centímetros. Então, esse é um alerta, né? Um alerta importante, né? No caso agora, no 7.7.4, fundações em cotas diferentes.
No caso de fundações em cotas diferentes, né? Você tem uma fundação apoiada numa cota, outra noutra cota. Então, é esse que é o ponto aqui, já antigo das outras normas, mas importante da gente citar. Fundações em cotas diferentes. No caso de fundações próximas, porém situadas em cotas diferentes, a reta de maior declive, que você vai ver uma figura daqui a pouco, a reta de maior declive que passa pelos seus bordos dessas duas fundações, deve fazer com a vertical um ângulo alfa. Nós vamos ver qual que é esse ângulo alfa. Como mostrado na figura 2 da norma, que eu vou replicar vou fazer uma réplica dela aqui, com os seguintes valores. Então, olha só, esse é o ângulo alfa. Então, entre os bordos, está aqui, tá? Entre as bordas das duas sapatas, assentadas em cotas diferentes, está vendo aqui? Cotas diferentes, vou formar com a vertical um ângulo alfa. Este ângulo alfa tem que ser obedecido a essa relação. Solos pouco resistentes, esse alfa mínimo é 60 graus. Resistentes, 45 graus. Rocha, 30 graus. Então, pessoal, eu tenho que ter essa amplitude de observação no meu projeto. Se está tudo assentado na mesma cota, eu não tenho que preocupar com isso. Se está em cota diferente, eu preciso preocupar com isso e analisar essa informação. Eu preciso correr atrás dela e essa é normativa. Agora, a fundação executada em cota mais baixa deve ser executada em primeiro lugar. A mais baixa em primeiro lugar. Por quê? Se você faz a de cima e depois vem fazer a mais baixa, você pode provocar problema com essa. A não ser que se tomem cuidados especiais durante o processo executivo contra desmoronamento dessa outra. Tá? Devo fazer primeiro a mais baixa. Por algum motivo, eu quero fazer a mais alta, eu posso fazer desde que eu tome cuidados necessários para não ter desmoronamento. Ok? Acabamos mais uma aula da NBR 6122-2019, no capítulo 7. Daremos sequência na próxima aula a este capítulo, onde veremos mais informações sobre fundação rasa, direta ou superficial. Tá? Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, distribua essa informação entre os colegas e até a próxima aula. Um grande abraço. Acompanhe o Instagram também, pessoal, @CristianPorcino. Um abraço, até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula 44? Espero que estejam aprendendo muito com a gente aqui no canal, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula. Um grande abraço.